Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Érica, sou professora da rede estadual de Blumenau. Atuo hoje em duas escolas, a Escola Adolfo Konder e a Escola Max Tavares, da Amaral. É uma escola na Velha, situada numa região que podemos dizer de situação social tranquila, em certa medida até privilegiada. E também, né, na Escola Max Tavares, que todos aqui, imagino conhecer, fica na região ali da Romário Badia, então há um contraste social nos públicos que eu atendo nas duas escolas, né, visto que a Escola Max Tavares fica numa região considerada de vulnerabilidade social, de acordo com os dados do nosso município, com os dados do Estado e os dados internacionais. Né. Eu venho aqui para falar hoje um pouco sobre a situação desses adolescentes no pós-lockdown, né? Além de professora, eu sou pesquisadora, sou doutoranda do Programa de Sociologia e Ciência Política da UFSC, e pesquiso educação, né? Pesquiso o currículo, pesquiso a psicologização do currículo, então me interessam esses debates acerca das contemporaneidades e, sobretudo, então, dos adolescentes e das juventudes que, nesse cenário, estão inseridos, então, numa dinâmica de readaptação à vida cotidiana, né? E eu trago para vocês aqui um texto que eu comecei a rabiscar, né? Me desculpo também pela chegada um pouco tardia. A escola, vocês sabem como é. Alguns pepinos surgem de última hora e cabe a nós, professores responsáveis, resolver. Então, justificando um pouquinho esse meu atraso. Com os lockdowns, ressalto aqui que considero os lockdowns extremamente importantes para a contenção do coronavírus, tanto nos estados quanto nos municípios, né? Então, foi uma política muito importante adotada por esses órgãos, por essas instituições, né? Os adolescentes passaram um tempo importantíssimo do seu desenvolvimento social longe do contato com os amigos, familiares, das salas de aulas. Os adolescentes estão num período que nós, da sociologia, chamamos de desenvolvimento, né? A psicologia também traz disso. Eles são uma etapa de transição entre a infância e a fase adulta. E esses adolescentes necessitam, assim como todos nós, mas eles, de uma maneira um pouco mais demasiada, do contato social. Esse contato social foi suprimido durante os lockdowns, necessários, ressalto aqui novamente. E nós, professores, recebemos estudantes bastante comprometidos no que diz respeito à saúde mental. Não há exagero nenhum na minha fala. Para vocês que, de repente, têm interesse em ler pesquisas desenvolvidas nesse âmbito, inúmeras pesquisas estão sendo publicadas sobre esse assunto, né? De acordo com a Unicef, adolescente a cada 10, com idades entre 15 e 24 anos, portanto, jovens, se sentem deprimidos na pós-pandemia. Segundo os próprios entrevistados para a organização desse levantamento, eles não sentem desejo de fazer as obrigações cotidianas. Isso inclui as atividades da escola, né? Ressalto aqui que, embora fatores de proteção como cuidados amorosos dos familiares, dos responsáveis, ambientes escolares sensíveis e seguros, né, embora esses fatores sejam importantes para ajudar essa readaptação à vida desses adolescentes, há barreiras consideráveis que impedem o acesso a outras redes de apoio. Dentre essas barreiras, nós podemos citar os estigmas. Ora, falar de saúde mental ainda desperta em alguns um sentimento de que falta ocupação, né, falta um comprometimento com outras coisas, né, falta espiritualidade, e saúde mental não tem nada a ver com isso, né? Esses estigmas ainda rodeiam a discussão sobre saúde mental. Falta ainda também financiamento, investimento para políticas públicas, e eu ressalto aqui esse item,
porque cabe a essa casa priorizar essa discussão, né, no sentido de investir em políticas públicas que atendam a essas necessidades das juventudes, sobretudo, né, essas necessidades que surgiram agora com a pandemia, e nelas se inclui, então, a saúde mental. O relatório Situação Mundial da Infância, deste ano de 2021, portanto, é um dado atual, pede que governos ajam para promover a saúde mental das crianças e adolescentes, né, sobretudo aquelas crianças e adolescentes mais vulneráveis. Dentre as orientações estão investimento urgente em saúde mental, em todos os setores, não apenas na saúde, mas na abordagem intersetorial, incluindo sociedades de prevenção, promoção e cuidados, investir em serviços públicos de qualidade, integração e ampliação de intervenções baseadas em evidências dos setores da saúde, da educação e da proteção social, né. Também trazem como orientação preparar os familiares desses adolescentes e dessas crianças para abordar o tema da saúde mental. Outra orientação consiste em quebrar o silêncio em torno da saúde mental, fomentar a cultura da escuta sem julgamentos, a escuta empática, promovendo a melhor compreensão da saúde mental e levando a sério as experiências das crianças e dos adolescentes. E, por último, o que o relatório da Situação Mundial da Infância traz é a valorização da rede de apoio entre os pares, né, para promover, então, o bem-estar dessas crianças e adolescentes no que diz respeito à saúde mental. E aí eu questiono uma situação vivenciada cotidianamente na escola, que é: hoje nós temos uma lei que reconhece a presença dos psicólogos escolares nas escolas. Os psicólogos escolares não atuam da mesma maneira que o psicólogo clínico, né, uma outra abordagem. Entretanto, a presença desses profissionais na escola, sejam estagiários ou sejam profissionais que doam o seu tempo, ainda é bastante problemática na escola, visto que não há um espaço para que essas pessoas realmente acessem a educação. E aí, o questionamento que eu levanto é: se há uma orientação mundial de órgãos que protegem a infância e a adolescência e determina que cabe à educação também essa responsabilidade, por que a educação ainda se priva dessa responsabilidade? Na escola, as pessoas que acolhem as demandas dos estudantes são, sobretudo, os professores, que também estão sobrecarregados, né? Então, eu peço a essa casa uma sensibilidade no que diz respeito ao ingresso de estagiários ou voluntários da educação, enquanto não implementamos, de fato, a lei para que haja um profissional da psicologia na escola, que possibilitem o acesso dessas pessoas na escola. Hoje nós enfrentamos imensas burocracias para que alguém da psicologia estagie na escola, para que algum profissional da psicologia atue na escola. Tem que pegar carimbo, documentos em vários lugares, de modo que muitos professores desistem desse trabalho na metade do caminho. Ao meu ver, toda essa burocracia consiste em realmente tolher a participação desses profissionais na escola e de pensar, de fato, a saúde mental dos nossos adolescentes. Ora, se hoje levanta-se a pauta da proteção da infância, por que ainda as casas legislativas não se insurgem quanto a essas burocracias que são colocadas também no campo da educação, né? Por que as casas legislativas não promovem um diálogo, de fato, com as secretarias de educação e com as universidades, visando implementar o acesso desses profissionais na escola, é claro, em parceria com a escola? Mesmo aquela rede de proteção que nós sabemos que a lei permite estabelecer hoje, elas, na efetividade, não funcionam, né? A escola não consegue estabelecer um contato, sempre que possível,
com as unidades de saúde, e nós sabemos o quanto também é demorado esse acesso, o que impede que os adolescentes e as crianças tenham um atendimento prioritário e urgente quando necessário. Então, a minha fala hoje é nesse sentido. Quero agradecer a possibilidade desse espaço, pessoalmente a Terezinha, né, que permitiu a minha estada aqui também. Obrigada.